Seja bem-vindo ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de como conquistar os signos. Algumas pessoas têm enviado comentários para mim dizendo que foram desinscritas do canal ou que não estão recebendo notificações. Se esse é seu caso, basta se inscrever de novo. Aí você vai, às vezes é um sininho, às vezes é aquela rodinha, aquela engrenagem. Você clica lá na página inicial do canal e ativa para receber todas as notificações. Bom, primeiro eu quero explicar que um escorpiano ou uma pessoa com Sol em Escorpião só tem possibilidade de ter 5 Vênus. Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário ou Capricórnio, porque Vênus é um planeta que fica perto do Sol, ele nunca fica mais 2 signos de distância do Sol. Mas como conquistar escorpianos? Escorpião é o signo do mistério, é o signo da transformação, é o signo do segredo, o signo do oculto. São pessoas que gostam de investigar as coisas, são pessoas que elas não se contentam em simplesmente ver uma coisa e, legal, gostei. Não, são pessoas que querem ir a fundo, compreender as coisas, sabe? Em termos de relacionamento, por exemplo, são pessoas que querem investigar ao outro, ver tudo com profundidade. São pessoas muito profundas, muito intensas, muito, sabe? Elas têm sentimentos muito profundos. Geralmente, um escorpiano, ele pode, por exemplo, passar uma imagem de ser mais frio, de não demonstrar tanto sentimento mesmo. No entanto, quando você consegue se conectar a ele, né, quando você consegue entrar no mundo dele, que não é fácil, eles são, assim, muito apaixonados e se entregam muito, sabe? Eles são muito ligados à espiritualidade também. Tem essa coisa que as pessoas falam, né, de... Primeiro, o estereótipo, né, de escorpiano ser ruim, de escorpiano fazer o mal, de escorpiano ser sacana. Não é isso, sabe? Escorpião, ele pode ir a vários níveis, depende da escolha da pessoa, né? Por exemplo, ele pode ser aquele estereótipo do escorpiano que realmente apronta, que realmente não é legal com as pessoas, que realmente, sabe, vai ser muito manipulador, muito controlador, muito ciumento, muito possessivo, etc., mas ele também pode escolher ir pro lado da Fênix, né? É aquele signo, assim, que naquela área da sua vida você precisa morrer e renascer como uma pessoa melhor, né? Você precisa virar a Fênix. Então, muitas vezes, o escorpião, ele precisa passar por certos obstáculos, por certas dificuldades na vida, por certas dores até mesmo, para aprender certas lições, né, para ele evoluir espiritualmente, para ele crescer como pessoa, aprender o lado bom. Escorpião é regido por Marte, e eu recebo muito essa pergunta, tem muita gente que vem para mim, até me xingando mesmo nos comentários, dizendo que não, que absurdo, que Escorpião é regido por Plutão, que eu não sei astrologia, enfim. Escorpião é regido por Marte. Em qualquer linha de astrologia que você for estudar, Escorpião será regido por Marte, inclusive na astrologia moderna, que é a que atribuiu Plutão a Escorpião como corregente, tá? Mas se você olhar a astrologia moderna, ela também vai te dizer que Marte é corregente de Escorpião. Na astrologia védica, alguns autores atribuem Ketu ou Nó do Sul também como regente de Escorpião. Exatamente por esse lado místico, esse lado investigativo de Ketu. E no caso de Plutão, essa coisa da transformação da Fênix, vida e morte. Então, esses no caso, o planeta sombra, né, Ketu, ou o planeta Plutão, foram associados em outras linhas como regente de Escorpião. Mas Marte é sempre regente de Escorpião, não importa qual seja a linha. Então, assim, por mais que você olhe, na hora de analisar um mapa, você olhe Ketu ou Plutão para avaliar a situação de Escorpião, a primeira coisa que você tem que olhar, na realidade, é Marte. Acontece que as pessoas já atribuíram muito Marte àquela energia explosiva, impulsiva, né, que vai e executa, como a gente vê em Áries. E em Escorpião é um outro lado de Marte, porque os planetas também têm lados diferentes, né? Eles também têm formas diferentes de atuação. E o lado de Marte
que pega em Escorpião é exatamente esse lado investigativo, esse lado de pensar como vai agir. Ambos são guerreiros, mas um é aquele guerreiro, né, que vai e faz, que é Áries, né, que vai, faz, executa. Já o guerreiro de Escorpião é aquele que pensa, mas que fica calculando, que fica planejando, que não é necessariamente visto, que fica debaixo dos panos atuando. E essa é muito a característica do Escorpião, ficar por debaixo dos panos, analisando ele dentro da carcaça dele. Os signos de água todos carregam uma carcaça, né? Todos se fecham dentro de um escudo protetor. Peixes têm as escamas, né? O caranguejo, câncer, tem a carcaça do caranguejo, e Escorpião também tem aquela carcaça dura que protege, né? E os signos de água usam isso porque eles têm um sentimento muito intenso por dentro. Então, geralmente, eles têm essa proteção dessa personalidade até, e dessa forma tão emocional deles de serem, né? Eles se protegem nessas carcaças sentimentais, assim. Por isso, muitas vezes, você olha um escorpiano e você pode achar que ele não gosta de você, né? Você pode achar que ele é frio, que ele é calculista, mas, na verdade, por dentro ele gosta, ele só não gosta de demonstrar sentimentos. Escorpião não fica muito à vontade com a demonstração de sentimento, porque para eles é tão profundo que chega a machucar, né? Chega a doer muito o tanto que eles amam uma pessoa, por exemplo, quando eles amam. Então, se eles começam a demonstrar demais, isso pode ferir internamente, né? Eles estão dando acesso demais, eles gostam de mistério, eles gostam de se esconder, né? É um signo, seria Marte à noite, por exemplo, né? O signo da noite, eles gostam de se esconder, eles não gostam de deixar tudo tão público assim, eles gostam realmente de resguardar a personalidade. E eles também gostam de desafio, né? Eles gostam de pessoas que vão desafiar a necessidade, porque Marte é o caçador, né? Marte precisa caçar, precisa ir atrás, precisa ter desafio, Marte tem que vencer a batalha. Então, se não for uma batalha, se ele sentir que está muito fácil, ele perde o interesse na pessoa. Então, eles são misteriosos, mas eles gostam de pessoas misteriosas também, gostam de tabu, gostam de assuntos que não são tão... Por exemplo, tabus sexuais, né? Que a sociedade não aceita tanto aquela situação. Não é que eles sejam maníacos sexuais, né? Como algumas pessoas pregam, mas assim, Escorpião não é um signo do sexo, tá? Escorpião é um signo que ele pode ser muito sexual, e ele é muito sexual, porque ele quer entender tudo a fundo, né? Ele quer ver tudo na alma, no espírito, sabe? Entrar na psique do outro. E uma forma que ele tem de fazer isso é através do sexo, né? Porque o sexo faz com que as pessoas se conheçam muito, se conectem muito espiritualmente. Então existe essa fama aí de Escorpião, de ser o signo do sexo, mas não é bem assim. A questão deles com o sexo é muito emocional e também muito espiritual. E é essa coisa investigativa. Eles investigam as pessoas através do sexo. Há muita confusão das pessoas em relação a Escorpião, assim. Escorpião é um signo que realmente, quando o escorpiano ele decide ir pro lado vingativo, ele pode ser muito difícil mesmo. Mas o escorpiano no lado positivo, no lado fênix dele, nossa, eu tenho vários amigos assim, sabe? Escorpianos que você olha e você vê fênix ali. São pessoas maravilhosas, extremamente generosas e que realmente, sabe, fazem pelo outro, cuidam do outro, solícitas. Então o escorpião, ele tem um lado muito legal dele que não é qualquer pessoa que vai ver por causa da carcaça, né? Só que você tem que saber ter paciência com o escorpião e esperar o tempo dele, não adianta, né? Eu vou exemplificar que eu tenho uma amiga que é extremamente escorpiana, ela é muito escorpiana, ela é escorpiana, com Vênus em escorpião, com tanto de coisa em escorpião, e enfim, e tudo na casa 8, porque ela tem um ascendente em Áries. E essa amiga, várias vezes já aconteceu assim, dela tá triste, dela tá mal. Aí eu falo com ela assim, você quer conversar?
não, eu não quero conversar. Eu falava assim, tá bom. E na hora que ela tava pronta, às vezes levava uns meses, assim. Aí ela tava pronta, ela virava e dizia, agora a gente pode conversar? Então isso é super escorpiano, né? Eles têm o tempo deles, eles têm a carcaça exatamente para se protegerem. E ela dizia, ela falava assim, eu não posso conversar agora, senão eu vou desmoronar. Eu não vou conseguir. Então, eles são muito emotivos e acho que as pessoas têm que quebrar um pouquinho essa imagem, até por isso eu gosto um pouco de explicar um pouco mais de escorpião, porque eu acho que as pessoas têm que quebrar um pouco dessa imagem de frieza, né? De dizer que eles são gelados, que eles são só calculistas e manipuladores, não são. Mas no lado ruim, eles realmente podem fazer jogos mentais, podem manipular, podem querer controlar demais, sabe? Porque é um signo de muito poder, de muito domínio. Então eles dominam as pessoas, especialmente psicologicamente, assim. Escorpião, ele tem um domínio psicológico sobre você que é enorme. Especialmente através do olhar, né? O escorpião parece que ele fica tentando te hipnotizar, assim. Só que eu sou virginiana, né? Aí a pessoa virginiana olha e fala assim, eu tô te sacando. Eu ainda vou contar pra vocês que Virgem é Perséfone, esposa de Hades, né? E aí a associação entre escorpião e virgem. Virgem enxerga muito bem, né? Escorpião, como ele é, por quem ele é. E aí eu olho assim, aquele olhar tentando me hipnotizar e falo assim, sério mesmo? Mas isso é um escorpião quando ele tá no lado ruim. Escorpianos são intensos e são 8 ou 80. Eles não têm meio termo. Uma coisa muito interessante com o escorpião é que você nunca vai tentar conquistar um escorpiano. Ele tem que ter um interesse em você, ele tem que ir atrás de você. Normalmente tem uma coisa que eles gostam. Pode ser uma característica mental, um jeito espiritual, pode ser uma característica física. Eles têm aquele padrão que eles gostam daquela coisa e eles querem aquilo e eles não aceitam menos que aquilo e aí eles vão atrás de você quando eles querem, né? Não adianta você ficar dando em cima de escorpião demais, ainda mais que eles vão achar muito fácil e eles vão achar sem desafio e não vai rolar. Não vai ter o que ele gosta. Ele gosta de perseguir a pessoa que ele ficou afim e que ele sentiu que tinha aquela conexão, que tinha aquela coisa exata, específica que ele gosta e acabou. Eles também são muito compassivos, eles são muito sensíveis, muito emocionais e eles se magoam facilmente, mas eles escondem. Então, muitas vezes, após uma crise, após uma briga, eles olham para você e veem que aconteceu aquele problema, né? E aí eles falam assim, nossa, mas coitada dessa pessoa, deixa eu cuidar dessa pessoa. E aí eles podem se conectar com você por causa de um problema que aconteceu, assim. Porque a casa 8 de escorpião está muito relacionada a crises também, é um signo de muita crise. Então, assim, se tiver algum momento de crise, alguma dificuldade na vida que eles têm que enfrentar junto com você, eles podem gostar de você por causa disso. Eles podem também, de repente, ver alguma fraqueza, se eles sentirem compaixão por você, se eles sentirem assim, nossa, essa pessoa precisa da minha ajuda, eles podem se conectar muito a você também. Só que não é um artifício que eu posso falar pra vocês, faça isso pra conquistar um escorpiano, porque ele também pode te achar fraco, né? Ele pode ver aquela fraqueza e sentir compaixão e querer ajudar, e por outro lado ele pode te achar simplesmente muito fraco e não digno dele. Escorpianos odeiam mentira, eles enxergam todo mundo muito bem, e se você tentar mentir ou manipular um escorpiano, fazer alguma coisa só para ele agradar, ele vai enxergar, e ele odeia mentira. Seja sempre sincero, mas não fale tudo, seja evasivo, mas sincero, porque tem que ter o desafio. Seja verdadeiro, né? Mostre quem você é, mas sem mostrar tudo. Seja misterioso. Eles gostam de mistério, eles precisam de mistério. Curta assuntos de mistério, de esoterismo, assim, depende do que ele gosta. Às vezes ele pode ser simplesmente muito científico e gostar de investigar coisas científicas, né? Mas o que quer que seja que ele goste de investigar, goste daquela coisa, tenha interesse naquela coisa, busque aquela coisa com ele. Curta, né? Eles costumam gostar, às vezes vão pro lado científico, mas costumam gostar de assuntos de ocultismo, de magia, de astrologia. Então,
embarque nessa com eles também, se você gosta, acho que você gosta porque você tá aqui, fale pra ele a respeito dessas coisas, que ele também vai gostar de você. Mas e como conquistar um escorpiano com Vênus em Sagitário? Esses são os escorpianos divertidos, alegres, otimistas, brincalhões, eles gostam de tudo com muita leveza. Eles ficam menos livres do que Sagitário. Sagitário é um signo muito livre, é o cavalo selvagem, centauro, né? Mas assim, eles ficam menos livres por causa de Escorpião, mas ao mesmo tempo eles ficam mais emotivos, mais apaixonados, mais profundos, assim. O Sagitário é muito apaixonado, é muito generoso também. Sagitário, quando ele apaixona, ele ama loucamente, porque tudo é muito com Sagitário, tem expansão de Júpiter, né? Então tudo é muito, muito, muito com Sagitário. E aí aqui a profundidade vai além, a espiritualidade vai além, também é um signo de muita espiritualidade. Eles vão ter muitos interesses místicos, sabe? Eles vão ter muitos interesses no oculto, mas de uma forma leve. Esses, por exemplo, eles vão gostar de tudo que é bem leve, assim, tipo, veja filme de comédia com eles, ria com eles, brinque com eles, se permita ser uma criança com eles, viaje com eles. Tudo isso eles vão amar, assim. Eles buscam realidade, mas com diversão, né? Seja uma fonte de diversão, seja uma fonte de cultura, de filosofia, de sabedoria, sabe? Eles gostam de conversar a respeito de filosofia. Então, saiba conversar disso com eles. Queira, por exemplo, elevar a sociedade, tenha ideais elevados para a sociedade, mas saiba ser ambicioso, né? Porque Escorpião tem muita ambição, então você vai ter que saber ter esses dois lados, assim, da ambição, do poder, com a necessidade de melhorar a sociedade, o idealismo, né? Sagitário. Saiba viver o lado romântico da vida intensamente, loucamente e com muito sexo. E saiba viajar o mundo todo. Queira ver o mundo inteiro com eles. Queira passear por tudo, conhecer todas as culturas do mundo com eles. Acima de tudo, não queira manipular, não queira fazer joguinhos, não seja inseguro. Essas pessoas vão te ler como cristal, elas vão enxergar tudo por trás das suas intenções. E se você tentar fazer qualquer uma dessas coisas, eles vão fugir numa velocidade ímpar. Sagitário é muito rápido para fugir, viu? Ria com eles, assista filme de comédia com eles, tenha velocidade para acompanhá-los, porque sagitarianos são muito rápidos e eles fazem muita coisa. Eles são, sabe, aquele fogo que vai queimando, né? O fogo mutável que vai, continua queimando lá, né? Quando você vê, já queimou a mata inteira. Começa aquele foguinho, ninguém presta atenção, e quando você vê, já queimou a mata inteira, né? Então, saiba ter velocidade, consiga acompanhar essa pessoa. Nunca cobre palavras. Sagitarianos são muito sinceros, sabe? Eles sempre vão te falar quando eles quiserem falar, quando eles acharem que é a hora de falar, quando eles sentirem a coisa. Então não cobre palavras. Não seja ciumento. Sagitariano odeia ciúme. Sagitariano, ele é muito fiel quando ele gosta de alguém. Enquanto ele não tá com uma pessoa, ele não tá com aquela pessoa. Mas quando ele gosta, ele é muito sincero. Então se ele tá com você, ele tá com você. Se de repente ele quer outra pessoa, ele vira pra você e fala assim: eu cansei de você, não te quero mais, tchau, né? E aí logo depois já tá com outra pessoa. Então, não seja ciumento, porque ciúme faz o sagitariano fugir numa velocidade louca. E muito, muito, muito importante, não tente conquistar essas pessoas. Deixe que eles venham até você, porque são dois signos que quando querem, eles vão e eles conseguem, né? Então, tenha paciência e saiba esperar um tempo dessa pessoa. Se você quiser fazer seu mapa comigo, entre em contato no astroanonymous@gmail.com, e eu gostaria de fazer um convite para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ajudar a divulgar muito para manter o projeto, que tá ficando muito legal. E eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês